Nospecan traz oportunidade de renda, trabalho e pesquisa no campo e na cidade. Comentário do presidente da Frencop na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual José Milton Schaeffer. Cultivo e transformação do bambu podem trazer bons resultados na propriedade. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história de Cláudio e Edneia Costa. Com o fim da colheita das safras de verão, chegou a hora do produtor rural cuidar do solo. As culturas de inverno são opções rentáveis que melhoram o sistema de produção, protegendo e nutrindo o solo para as próximas safras. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, a recomendação é fertilizar o solo com um nobre, que possui alga marinha litotânimo, Alga Mais, promovendo a atividade microbiana e recuperando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E na cobertura, a recomendação é usar o Cooper Animais, fertilizante que promove a dupla proteção do nitrogênio, com liberação mais prolongada e melhor aproveitamento das plantas. Fecoagro Fertilizantes é a solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper Animais para as culturas de inverno estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Olá, gente do cooperativismo e do agronegócio. Quanto mais o brasileiro conhece, mais ele se apaixona pela Nospecan. De tudo que o país produz, cerca de 70% fica no mercado interno. Além do frescor e sabor, ela traz benefícios à saúde e oportunidade de geração de renda, trabalho e pesquisa no campo e na cidade. Continuaremos mostrando agora a reportagem do programa de TV Agro, Saúde e Cooperação. Estamos em Caibi, às margens do Rio Uruguai. Verões quentes com invernos rigorosos é o clima perfeito para o desenvolvimento das nogueiras. Ao contrário do que muita gente da cidade pensa, a noz não é exatamente uma castanha. Ela é um fruto seco. Inicialmente apresenta essa casca de coloração verde, que depois que ela seca, dá então para a gente acessar esse fruto de casca lisa e dura. E o que a gente come é a semente. As árvores chegam a ficar abarrotadas de fruto, para a alegria da Dona Rita e seu Aldérico, que apostaram no cultivo de 250 pés há cerca de 12 anos. Como aprendendo, né? Com os técnicos orientando, a gente busca de outros produtores orientação, outros produtores buscam de nós, daí estamos trabalhando e descobrindo como é que funciona a coisa, né? E não é só ele que reconhece as dificuldades. Álvaro, extensionista da Epagre, que há mais de uma década acompanha a produção da Nospecan na região, admite. Uma das primeiras perguntas, né? Mas quanto tempo leva para produzir? Então ela começa a produzir com 3, 4, 5 anos. Mas ela se torna uma cultura economicamente para a propriedade a partir do 10º, 12º ano. Isso com todos os tratos culturais, com uma boa condução que a gente faz. E tudo isso faz com que a gente vai aprendendo a lidar com essa cultura. Por quê? Porque nós precisamos acertar o máximo possível para que não tenhamos falhas no futuro. A dedicação nos estudos e teoria gerou frutos na prática. E hoje ele segue acompanhando de perto o resultado no campo e satisfação de produtores. Eu estou muito feliz mesmo, porque é uma boa renda, né? Eu gostei. Todos os filhos gostam também. E a gente é feliz por isso, né, Ceruti? É a alegria que vai do pomar para a mesa da família.
E do fogão, muito em breve, para a feirinha da cidade. Dona Rita já percebeu que é possível ampliar a renda da família, agregando valor, ou melhor, sabor à sua colheita. Na sua cozinha, faz a noz assada com sal, com chocolate e a cri-cri, a versão caramelizada mais conhecida por aqui. Gente, é um tipo mais gostoso que o outro. Tem a salgada, tem com açúcar, né? Açúcar mascavo que a senhora faz? Isso, açúcar mascavo, com chocolate, daí com sal. É uma delícia, todas elas. A gente vai pegar, vai organizar os pacotinhos, daí um pouquinho, 200 gramas, meio quilo, quem preferir, 100 gramas, e levar na feira daí para comercializar, para ter mais agregar valores na propriedade, né? Uma dose de renda extra no campo e de saúde para quem vive na cidade. O aumento gradual pela procura da noz pecan nos últimos anos, muito se deve pela busca por alimentos saudáveis. A gente percebeu que depois da pandemia, muitas pessoas buscam o cuidado com a saúde, com o seu corpo físico e também com a mente, né? E a gente buscou proporcionar isso, né? Então, além de a gente ter o nosso próprio negócio, a gente pode fazer o bem a outras pessoas, né? Prefere comprar mais in natura porque eles sabem o quanto eles estão se beneficiando com isso, né? E é justamente pelo frescor do produto, né? Frescor, sabor e nutrição. A noz possui lipídios, proteínas, fibras, carboidratos, vitaminas, minerais e compostos fenólicos. A noz pecan, por ela ter uma fonte de gordura boa e também de antioxidantes, nesse período do inverno nós estamos mais susceptíveis a doenças respiratórias, né? Então a natureza ela é muito sábia, ela nos dá os nutrientes para a gente nos proteger dessas doenças respiratórias e a noz pecan é um desses alimentos que traz esses nutrientes para melhorar a nossa imunidade. E se faz bem para a saúde das pessoas, por que não para a saúde do meio ambiente? Integrar a criação de animais aos pomares tem sido uma excelente opção aos produtores. Com consórcio, dá para explorar de uma forma mais rentável áreas de pastagens, proporcionar sombra e bem-estar aos animais, adubo para o solo e sequestro de carbono do ar. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E no nosso quadro Temática de hoje, vamos ao comentário do presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo Frencope na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual José Milton Schaeffer. A situação do Rio Grande do Sul é realmente preocupante. É uma demonstração de como os eventos climáticos extremos podem ter, sim, um impacto devastador na nossa agricultura, especialmente em regiões onde as propriedades são pequenas e familiares. A perda das lavouras e a inviabilidade das áreas afetadas para novos plantios representam, sim, um grande desafio para os agricultores e para a segurança alimentar do nosso país e também do mundo. As recentes enchentes, numa primeira estimativa, afetaram mais de 2/3 dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, deslocando mais de 150 mil pessoas e causando perdas financeiras ainda incalculáveis. Os nossos produtores rurais enfrentam esse desafio constante de lidar com estes riscos. Uma chuva excessiva, uma seca prolongada e também uma geada fora de época, que podem sim resultar em perdas significativas para a renda do produtor. E quando o solo é afetado, como nas enchentes, a recuperação pode ser ainda mais lenta e custosa. Como engenheiro agrônomo, sei o quanto é difícil a recomposição das áreas afetadas, que envolve a remoção de rochas, da argila que veio da força das águas do rio e cobriu toda a área, bem como a necessidade de reintrodução de nutrientes e matéria orgânica para restaurar a fertilidade do solo. E isso é um processo demorado e custoso, mas essencial para a recuperação da produtividade das terras afetadas. Nesse contexto,
a importância de políticas públicas de apoio e incentivo à agricultura se torna evidente. É necessário que hajam políticas de apoio técnico e financeiro aos agricultores. É preciso pensar em um programa de seguro rural que possa minimizar as perdas dos produtores em casos de eventos climáticos adversos. Também é fundamental mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento para a criação de variedades mais produtivas, mais resilientes, a exemplo das realizadas pela EPAGRE e cooperativas catarinenses, bem como técnicas de manejo mais eficientes. Além disso, antes de qualquer ação de reconstrução e recuperação das nossas áreas atingidas, é urgente e imprescindível investir e realizar obras e ações de prevenção e mitigação de desastres, como sistemas de drenagem e contenção de águas pluviais para reduzir o impacto de futuras enchentes. O que não podemos mais aceitar é que o nosso agricultor, mais uma vez, pague a conta dos efeitos climáticos, que são cada vez mais frequentes e intensos na nossa região. Agora fique ligado nos assuntos que vamos ter depois do intervalo comercial. Cultivo e transformação do bambu podem trazer bons resultados na propriedade. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história de Cláudio e Edneia Costa. Com o fim da colheita das safras de verão, chegou a hora do produtor rural cuidar do solo. As culturas de inverno são opções rentáveis que melhoram o sistema de produção, protegendo e nutrindo o solo para as próximas safras. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, a recomendação é fertilizar o solo com um nobre, que possui alga marinha litotânimo, Alga Mais, promovendo a atividade microbiana e recuperando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E na cobertura, a recomendação é usar o Cooper Animais, fertilizante que promove a dupla proteção do nitrogênio, com liberação mais prolongada e melhor aproveitamento das plantas. Fecoagro Fertilizantes é a solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper Animais para as culturas de inverno estão disponíveis nas cooperativas filiadas. De Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Cultivo e beneficiamento do bambu podem ser uma ótima alternativa de renda. Com baixo custo e ampla possibilidade comercial, a empresa EPAGRE busca implantar cadeia produtiva do bambu em Santa Catarina. A gramínea tem características de rápido cultivo, praticidade, rusticidade, fácil manipulação e versatilidade. A reportagem do programa de TV SC Agricultura. Os bambus, gramíneas de ampla distribuição geográfica, são um dos recursos naturais que mais apresentam oportunidades para exploração econômica sustentável. A planta vem ganhando espaço em vários setores da sociedade como material resistente, versátil e complementar ao uso da madeira. Foi em 2019 que a EPAGRE começou a estudar as espécies. Em parceria com a Bambusque, a Associação Catarinense do Bambu, foi firmado um termo de cooperação técnica e criado um planejamento a longo prazo. São 3 linhas de trabalho em pleno funcionamento para estimular a criação de uma cadeia produtiva do bambu aqui em Santa Catarina. Primeiro, a criação de 6 unidades experimentais para analisar o comportamento das espécies. Esses locais estão nos centros de treinamento e estações de pesquisa da EPAGRE. Isso é para avaliar as melhores plantas para cada região,
adaptadas ao clima e solo local. Segundo, cursos técnicos focados no manejo do bambu, ou seja, cuidar da lavoura, do plantio, do cultivo e da colheita. E terceiro, cursos práticos de formação e capacitação para os agricultores. Aí é a mão na massa mesmo, aprender a arte da confecção de peças e móveis, mostrando como transformar o bambu em renda. Essa atividade é uma atividade que está sendo conhecida agora. Até pouco tempo atrás ninguém falava de bambu, de transformar bambu em dinheiro, né? Então os cursos nossos têm sido, a gente tem tido um feedback excepcional, porque as pessoas vão lá, em um dia de curso elas saem de lá praticamente profissionalizadas e com condições de ganhar dinheiro fabricando um copo de bambu, pratos, artesanatos, móveis, né? Então, assim, ó, você abre a inscrição para um curso, no outro dia já tem 30 pessoas inscritas, a gente tem que regular, controlar, porque senão dá muita gente. Enfim, é uma cadeia produtiva que a gente está conseguindo implantar com sucesso mesmo. E com certeza a gente cada vez vai ouvir falar mais do bambu no estado, né? Bom, esse ano nós estamos programando para o ano que vem 4 tipos de curso. Primeiro, a parte de produção de mudas, a segunda parte móveis, a terceira copos e utensílios e a quarta a parte dos mosaicos, que a gente vê aqui atrás. Então podem escolher 2 tipos de cursos, independente se a pessoa já sabe trabalhar ou não com bambu, no final do curso ela acaba saindo com uma peça. Cada uma faz 1 ou 2 peças, cada integrante. Com ou sem experiência ou prática, todos acabam fazendo uma peça. Os técnicos da Epagre destacam as características que fazem do bambu uma excelente matéria-prima para obtenção de renda na propriedade. São essas condições de cultivo e manipulação do material que despertam a atenção das famílias que fazem os cursos da Epagre. Bom, primeiro que o bambu é uma planta altissimamente sustentável, né? Você não precisa usar agrotóxico, não precisa adubo, ele se desenvolve em qualquer tipo de solo. Nós temos bambu para o clima quente e bambu para o frio, são excelentes. E ele tem uma característica que torna uma planta única, sabe? O bambu é uma planta excepcional, eu tenho falado isso muitas vezes, até repetidamente. Você veja bem, o bambu é uma planta que em 6 meses ele alcança a altura definitiva dele. Isso aí não tem nenhuma outra planta que faça isso. E ele não engrossa durante a vida dele, já rompe o solo no diâmetro definitivo. Também é uma coisa que nada se compara, né? Hoje já tem identificado mais de 10 mil usos, quer dizer, são 10 mil possibilidades de transformar o bambu em renda. Só a China exporta 1.400 itens fabricados à base de bambu. Nenhuma outra cadeia produtiva chega perto disso. Então é uma planta excepcional, única. E para você montar um negócio de bambu, você não precisa praticamente nada. São máquinas baratas, a matéria-prima é muito barata e com pouquíssimo tempo, bastando se especializar um pouquinho com os cursos que nós ministramos, você tem uma fonte de renda, pode trabalhar em casa, não precisa montar negócio, nada de tudo que você produzir vai vender e vai vender bem. A trajetória de um professor que nunca abandonou a agricultura e que com a mulher fez da atividade leiteira o principal negócio da propriedade. Hoje, Sebastião Garcia está em Morro Grande, sul de Santa Catarina, na propriedade do Cláudio e da Edneia. E é a história deles que vamos conhecer agora juntos. A gente vem de uma família humilde, simples, né? Sempre trabalhou na roça, né, como agricultor, né? E meu pai sempre dizia assim, tem que estudar. Cláudio seguiu à risca os conselhos do pai. Estudou, se formou em magistério e virou professor. Lecionei por 5 anos e meio. A sala de aula foi só um dos locais de trabalho do Cláudio. Ele já trabalhou na vigilância sanitária do município onde mora, foi fiscal sanitarista e até se aventurou pela política. Acabei candidato a vereador na época, mas não me elegi. Depois das eleições, Cláudio assumiu um cargo de direção na prefeitura de Morro Grande e foi inclusive secretário de saúde do município. Lá eu ganhava um extra e era onde que a gente incrementava a renda familiar, né?
Apesar das experiências profissionais lá fora, Cláudio faz questão de dizer que nunca deixou o campo. Essa é a trajetória, mas sempre com os pés na agricultura, focado na agricultura, sempre ajudando meus pais. Os pais do Cláudio plantavam fumo. Hoje eles estão aposentados, moram na cidade. Ele tem 3 irmãos. Só a irmã está no campo como ele. Foi no tempo em que era professor que Cláudio conheceu a Edneia. Na verdade, eles já se conheciam desde crianças. As famílias moravam em comunidades próximas uma da outra. O Cláudio morava aqui em cima, aqui a 1 quilômetro de distância, e eu morava a 2 quilômetros aqui para baixo, a gente já se conhecia. Edneia é de uma família de produtores de arroz e de fumo também. E ela também tem 3 irmãos. Um deles estudava na escola em que Cláudio dava aula. E foi lá, na escolinha do interior, que eles se aproximaram. Edneia fazia bolos, preparava o lanche para as crianças da escola. Até que um dia... Teve ali alguma confraternização. E depois dessa confraternização ali houve um entrelaço, né? E foi aonde a gente começou a conversar e a gente está junto até hoje. 1 ano e meio depois daquele encontro, eles estavam no altar. Era 8 de maio de 1999. Depois de casado, Cláudio deixou a escola e passou a se dedicar só à agricultura. Eles moravam numa casa que era do pai dele no início. Depois adquiriram uma outra e, nesse tempo, eles trabalhavam com fumo. E trabalharam por um bom tempo, apesar das dificuldades. Foram mais de 10 anos com a cultura. A gente plantava cerca de 110 mil pés de fumos. 100 mil, 110 mil pés de fumo é bastante. Tinha que tecer tudo, depois botar, carregar tudo. Era mais trabalhoso, né, Sebastião? Nossa, bastante dificuldade. Foi nessa época e com muito esforço também que eles conseguiram comprar essa propriedade onde moram hoje. R$75 mil na época. Pouco mais de 3,5 hectares era a área do terreno. Uma parte do terreno a gente financiou no banco e a outra era um dinheirinho que eu tinha, que daí eu vendi aquela outra casa que eu tinha e a gente emendou com um pouquinho que o meu pai emprestou, o pai dela, mais o meu tio, mais outro cunhado, a gente juntou um montante e acabamos dando aquele valor. Uma parte a gente assumiu na empresa fumageira também, né? E foi dali para frente era só trabalho e mais trabalho. O trabalho com o fumo durou até 2011. Daí a gente foi reduzindo, Sebastião. De 100 a gente passou para 70 mil, depois passou para 50, depois para 45, depois, quando foi no último ano, a gente já estava com 35 mil pés de fumo. Era hora de mudar de atividade. Só essa construção lembra a época do fumo. É a antiga estufa, transformada em sala de ordenha. No lugar das lavouras, tem pastagem agora. E nesse tanque, o resultado da principal atividade hoje, que começou quase que por acaso. Nós tínhamos, na época, 5 vacas. 5. E a gente fazia queijo, só porque era muito queijo. E o caminhão do leite passava na frente da casa. Daí o pessoal dizia assim, por que vocês não vendem leite também? Daí um domingo eu peguei a amostra do leite, falei com o motorista do caminhão, ele assim, vou levar. Levou a amostra, na terça-feira o caminhão encostou perguntando onde estava o leite. Mas não tinha nem resfriador. Daí então a gente comprou um resfriador e a gente comprou na época mais uma vaca também. A gente começou a entregar leite para o laticínio. A gente tirava uma média de 50 litros por dia, quando a gente começou. As frases na parede da sala de ordenha foram escritas pela Edneia. Demonstrações de fé, de esperança, gratidão também. Pelas conquistas, pelos resultados. Foi o leite que revolucionou os negócios e a vida do casal e da família. Hoje eles têm pelo menos 30 vacas no plantel, 16 em lactação e uma produção que já chegou a 22 litros de cada animal por dia. Só está menor agora por causa da época. A vaca dia hoje está em torno de 16 litros e meio. Agora é um período que sai da pastagem do verão para a pastagem do inverno. Daí diminui um pouco. E também algumas vacas estão secando. Daí elas já produzem menos.
O desempenho dos animais, o trabalho do Cláudio e da Edneia e a gestão da atividade são acompanhados de perto pelo Senar. Cláudio e Edneia são alguns dos milhares de produtores Brasil afora que fazem parte do ATEG, o Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. A gente fez parte do primeiro grupo, né? E agora a gente está fazendo parte do segundo grupo novamente. Antônio é o agrônomo responsável pela aplicação do programa aqui. Este procedimento é para avaliar o desempenho dessa bezerra. Aqui eles observam a pastagem em um dos piquetes. Agora a gente está com azevém, está com trigo, com aveia, agora para o inverno. A gente já começou a plantar, já germinou uma parte. A nutrição, a sanidade, a produção e reprodução e o manejo, tudo é avaliado e os dados são lançados num programa de gestão no computador. Facilita, organiza e deixa bem claro o desempenho da atividade. Desde uma agulha, de uma seringa, de uma ração, do medicamento, de 1 quilo de prego, vai tudo para anotação. Os números comprovam a importância da gestão e a evolução da atividade. De julho de 2019, quando começou a ser aplicado o ATEG aqui, até junho de 2020, a produção média de leite foi de 6.087 litros. No segundo ano, pulou para 7.597, quase 20% de aumento. De julho de 2021 até março deste ano, a média de produção chegou a 8.361 litros de leite, o que já representa mais de 27% de aumento em relação ao primeiro ano. E é interessante notar que, quando esses dados foram fechados, faltavam ainda 3 meses para completar mais um ano de avaliação. A gente conseguiu fazer tudo dentro das possibilidades da gente, né? Com coisas que mais a gente tinha, né, Sebastião? Mas com técnicas. Se você não buscar novas fórmulas, né, você não consegue decolar. A gente está hoje aqui na atividade leiteira, com o apoio do Senar, apoio do sindicato. A gente só tem a ganhar. Agradecer a todos que nos ajudaram também para poder chegar aqui. A humildade é uma das características do Cláudio e da Edneia. O respeito e a honestidade também. Foi com esses valores e sempre em busca de conhecimento que eles cresceram, formaram família e fazem planos. O da sucessão é um deles. Cláudio e Edneia têm 2 filhos, Simon e João Augusto. Os meninos viveram as transformações e os desafios que os pais enfrentaram. Uma grande inspiração para mim. Eu acho que eles são bem guerreiros. Tudo que eles passaram, estamos aqui hoje firme e forte, como sempre, nunca desistindo dos objetivos e fé em Deus, tudo vai dar certo. João Augusto tem 17 anos. Ele diz que sempre gostou do campo e que já sabe que profissão vai seguir. Tomara que dê tudo certo para fazer agronomia, né? Simon tem 21 anos. Ele é motorista de caminhão. Quando ele e o irmão não estão no trabalho, estão aqui, ajudando os pais na lida do leite. Eles gostam de ajudar também, né? Então, vamos ver se eles vão querer ficar amanhã depois aí trabalhando, tocando para frente, né? Independente das escolhas, legado eles já têm. Os mais importantes na vida. Palavra de mestre. Uma das heranças maiores que tem se chama o respeito, a educação, né? Que a gente ganhou lá do pai, da mãe. E trabalho com muito orgulho. Cuido dos meus bichinhos com bastante dedicação. A gente cuida delas e elas dão retorno pra gente, né? Apoio Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. E com a história do Cláudio e da Edneia Costa, de Morro Grande, sul de Santa Catarina, ficamos por aqui com o nosso Cooper News SC de hoje. Desejando a você um bom final de semana e até semana que vem.